Muito bem, estamos de volta com o nosso programa que é o BH Todo Dia, aqui no intervalo, inclusive, a Raquel do Sebrae, né, já deu uma dica para outra Raquel da Cora Coralina, né? E você estava falando, agora você vai falar no ar, porque você tem que dar essa dica também. Porque é claro que se você quiser voltar lá no Mercado Central, né? No Mercado Central, né? São Tudo lugares bem. maravilhosos, mas o Mercado Novo é uma dica ótima, né? Isso. Porque tem várias opções. Lá tem galerias de arte, tem costureiras, tem cerveja artesanal, tem comida de estufa, isso, né? Que é muito tradicional aqui. Tem brechó, tem de tudo. Tem várias profissões antigas também, né? E uma diversidade de pessoas também. Lá também é muito democrático. E um detalhe, né? Porque o Mercado Central fecha às 18 horas. Isso. E lá fecha meia-noite. Lá vai embora. Vai embora. Entre 11 horas e meia-noite. Tem um pôr do sol muito bonito. Então, dá para ir depois e aproveitar, viu? Sai de um e vai para o outro. A dica é essa, né? Raquel, vamos aproveitar isso, porque também ali é um lugar do empreendedorismo. Isso. E eu tenho notado também muitas mulheres ali, empreendedoras, com negócios diferentes, ligados à economia criativa e tal. A famosa economia criativa, a mulher está mais ligada à economia criativa? Ela tá. Você nota isso, né? Noto sim. Noto que a mulher ela tem essa. Primeiro que a gente tem essa questão assim da criatividade, né? Até para a gente conseguir, né? Assim, se virar. É o que ela estava falando agora. Exatamente, né? O empreendedorismo da mulher, ele é muito ligado a essa questão assim do empreendedorismo por necessidade, né? Então ligando essas questões assim da criatividade com essa necessidade, então a economia criativa ela vem assim, ela tem uma veia forte aí no empreendedorismo feminino. Muita gente procura, assim, costureira, cozinheira, né? Sim, e são esses segmentos, principalmente segmentos que podem ser desenvolvidos em casa, né? Porque a mulher, ela opta por essa jornada empreendedora muito para esses horários flexíveis, porque esses serviços de cuidado estão dentro de casa, né? Então, o cuidado com filhos, os idosos da família, os doentes, os serviços domésticos. Então, a inserção no mercado de trabalho ela fica mais desafiadora e aí, para driblar esses desafios, a mulher fica em casa. E com isso, a economia criativa ela é uma saída importante para a mulher. A minha mãe tem 88 anos. Dona Helena, nós vamos dar beijo, cozinheira, costureira e tal. E ela fica olhando as filhas e agora as netas, né? Nessa correria, né, de dupla jornada. Ela fala, gente, que fria que a gente entrou. Porque além de sobrou para a mulher cuidar da casa e cuidar também e manutenção da casa. É uma coisa meio maluca. Isso é muito pesado para a mulher, não é, Raquel? E a gente vê a Cora lá, né? Bem lembrado. Lá no início do século XX já, como ela era empreendedora, como ela era à frente do tempo, né? E pegava e ia e saiu da cidade e viveu 45 anos em São Paulo e mexia com as cidades onde ela morava. E era mobilizava as mulheres das cidades e vamos plantar e vamos fazer e vamos acontecer. E doceira, escrevendo e com todo o preconceito da época, com toda a questão do machismo da época, mas ela não se rendeu, né? Isso. E acho que a gente... E não mudou muito não, Não né? mudou muito não. Vamos a gente combinar? vai tentando superar, a gente vai tentando, mas quando a gente vê, a gente está numa jornada enlouquecida de trabalho, né? Sim. Casa é filho, o trabalho artístico que não é mole, né? Que tem que levar para casa também muitas vezes, é um lugar da criação, né? A apresentação lá no palco é a pontinha do que é visto, mas até a gente chegar lá tem um trabalho muito grande que não é só de ensaio, é o antes do antes, né? É até a gente chegar ali no ensaio, a gente chega no ensaio é porque a gente já tem a previsão de fazer. Isso. Mas até a gente conseguir poder levantar uma equipe, poder levantar um projeto para entrar numa sala de ensaio com a previsão de estrear, é muito trabalho em casa mesmo. Você ia falar, Raquel? Ia falar que a gente assumiu o espaço público, mas o espaço privado não assumiram junto com a gente, né? Perfeito, isso mesmo. E aqui cabe chamar a atenção dos homens, né? Porque já passou da hora de... E de todas as pessoas que convivem naquela casa, né? Tá. Porque a gente tem essa
questão. É claro que a gente fala principalmente dos companheiros, né? Mas também podem ser os filhos e filhas, é Isso. muito importante. Ajudar nas tarefas né? domésticas, assim, né? Que Uhum. todo mundo que está ali naquela casa usando, né, e sujando e lavando, precisa entender que é responsabilidade de todos, de todas. Que não né? é ajuda, né? Não É. é ajuda. responsabilidade. Ajuda é quando você faz a sua parte e ainda vai ajudar a parte do outro, né? Mas todo mundo tem que ter a Ajuda sua. quando é um né? favor que alguém vem ali ajudar você, né? É. Mas quando tá todo mundo naquele ambiente, é compartilhar, né? E quando E como você precisamos, falou, né? Sim. De ajuda. Desculpa. Quando você falou dupla jornadas, hoje a gente fala múltipla, sabe? Múltipla. Porque, assim, não é dupla. No mínimo, assim, eu saio de casa e faço meu trabalho ali de manhã à tarde, aí eu chego, busco a minha filha e ainda faço uma terceira jornada ali de serviços domésticos e preparo o dia, ensino o dever. Então, assim, na dupla não. Se fosse dupla, tava bom, né? Vamos aqui, porque os cabelos brancos nos ensinam muita coisa. E aí, Yara, eu tenho que te perguntar, mudou muita coisa? Ou mudou? Então, eu sou, né, perto das duas, realmente, meu cabelinho, né? Você tem experiência da vida, isso é importantíssimo. Eu casei muito nova, né? Então, vou dar umas pinceladinhas aqui pra gente. Eu casei muito nova, porque pai e mãe não deixavam a gente fazer nada. Eu falei assim, ou eu caso, ou eu vou ficar aqui Dentro de casa. eternamente uma professora primária. Uhum. Aí caiu um anjo de paraquedas na minha frente, né? É com esse que eu vou. Estou com ele há 42 anos, casados. Sim. E aí eu falei, tá, e agora? Casamos, fomos para outra cidade, fui muito bem acolhida na cidade. Eu não vou trabalhar. Eu vou criar meus filhos. Isso. Então, quando eu percebi que eles estavam em uma determinada idade, mudamos de cidade, deram um emprego de bandeja. Trabalhei 8 meses. Já era para eu ser aposentada. Eu não quero isso. Eu não vou deixar meus filhos na mão de empregada, de ajudante. Eu não quero, não vou trabalhar. Não vou. Fui lá, fizeram de tudo para eu... Não quero, não vou continuar, vou cuidar dos meus filhos. Aí veio trabalhar com stand, né? Festival de cachaça, festival de oroconobis, festival de jabuticaba. E o meu marido me apoiou em tudo, graças a Deus. Ficava com as crianças para eu poder sair e trabalhar. mesmo? Eu chegava em casa 3, 4 horas da manhã e daí a pouco eu já estava de pé, movimentando. Então, a minha vida foi assim. Então, Você sempre foi empreendedora? Sempre. Mesmo cuidando das crianças, tendo filhos, você não abriu mão disso? E aí eu cheguei onde eu cheguei nessa batalha de stand, a gente falava era barraca, né? Barraca, isso. A gente falava era barraca, hoje a gente fala bonito, stand, né? Então, toda a minha vida foi assim. E aí eu ainda brinco, pois é, não trabalhei enquanto eu podia, agora eu tenho que trabalhar depois de idosa, com muito orgulho. E a sua filha trabalha contigo? E hoje a minha filha estudou, morou no Espírito Santo, trabalhava na hotelaria. Uhum. Em 17 eu falei, ô Carol, tá difícil. Tô Você precisando de sozinha você. com sua filha, vem embora e vamos alavancar os 2 empreendimentos, que eu trabalhava sozinha. No empreendimento. Na fabricação e no restaurante? No restaurante eu tinha os funcionários, a família ajudava assim um pouquinho, Uhum. mas ajudava. E na fábrica era sozinha e foi as palavras dela, dentro de casa. Isso. Sempre tive uma ajudante Uhum. para fazer os meus afazeres domésticos. Mas aí eu tinha que esperar ela terminar para eu poder chegar na cozinha e fazer todos os meus derivados. Então eu ia de 6 da tarde, das 18 até as 2 da manhã, que era o horário que eu tinha a cozinha livre disponível. Olha. Para não misturar o lado doméstico com o lado empreendedor. Tinha hora de dormir? Dava tempo? Às 2, às 8 da manhã estava acordada para pôr a casa em ordem junto com a ajudante e tomar conta do restaurante, tomar conta do meu pai e da minha mãe.
e tomar conta do meu marido. É o que você falou. Olha isso, né? Vamos lá. É possível melhorar essa vida dessas mulheres empreendedoras? Como é que é essa proposta do Sebrae delas? Uma questão muito importante para o empreendedorismo feminino e que ajuda nessas múltiplas jornadas, primeiro é a sensibilização das pessoas, né, quanto à equidade de gêneros mesmo, né, que é essa divisão de tarefas, as pessoas assumirem e ter diálogo para que, né, todos nós entendamos as necessidades das pessoas para seguir suas carreiras, né? E isso vem também com uma rede de apoio. Então, assim, é muito importante que as mulheres tenham redes de apoio, que façam network e que conheçam pessoas que, assim, dentro dessas redes tem tanto respostas para questões de gestão, né, para os desafios de gestão, às vezes uma dor que uma mulher está passando ali com a empresa dela, com o empreendimento dela, ele já foi vivido por outra e já foi resolvido, então ela já vai mostrar o caminho das pedras. Isso. E outros apoios, assim, será que você pode ficar com meu filho enquanto eu faço uma reunião? Você pode buscar, vamos dividir essa tarefa de buscar e levar da escola. Estou precisando de um funcionário, assim, né? Aí garçom, as indicações. por exemplo, um restaurante então, indica para o outro. essa rede de apoio, essa rede de relacionamentos, que para o homem é feita muito naturalmente. Então, assim, o futebol da segunda, o pôquer da terça, o happy hour da quarta, e aí fica uma rede de relacionamentos rica e diversa, né? E ali acontecem as oportunidades. Enquanto a nossa rede de relacionamento é pobre, né? Ela é feita assim da nossa mãe, da nossa irmã, da nossa vizinha. Ela é muito restrita ao privado, né? Porque eu saio do meu trabalho, eu corro e busco a minha filha, eu levo para casa para dar a janta, né? Então, assim, eu não tenho esses espaços que a gente vai se conectando com pessoas e enriquecendo nossas relações para ali a gente achar as oportunidades. Então, por isso que eu falo que assim, nesses momentos de capacitação, de eventos aqui, a gente conhece pessoas e se conecta e vai enriquecendo nossas redes. Então, toda oportunidade que a gente tem de se conectar em algum lugar, é super importante a gente achar essas oportunidades e claro, também dedicar tempo para fomentar esses contatos, né? Então, é assim que uma das formas de melhorar essa sobrecarga da mulher empreendedora é se conectando e conhecendo uma rede. Uma rede. Yara, vocês têm uma cooperativa lá, não é? Temos uma cooperativa. Aí, ó, isso é uma rede, né? A cooperativa. Isso. Sim, a gente tem a cooperativa e a gente faz umas reuniões, mas nós temos um grupo de WhatsApp. Então, a gente que escreve lá. Acontece isso que ela falou? Uma ajuda a outra? Nem tanto. Podia ajudar mais. Cada um por si. Mas às vezes fala assim, gente, eu vou comprar vidro. Alguém quer entrar no carreto junto? Isso. Eu vi em tal lugar o açúcar mais em conta. Então, isso existe, mas outras situações, não. Ainda não. Não. E aí, lá em casa, assim, a Carol é responsável de buscar, ela tem muitos grupos, o WhatsApp veio para solucionar muito a nossa vida, né? Ela tem muitos grupos, ela troca muitas ideias com grupos dentro da nossa área, no ramo da jabuticaba. Então, ela troca ideias. Gente, como que nós podemos fazer? Eles se entendem muito bem. Eu, no lado do restaurante, também tenho, a gente procura estar com um grupo ali, um ajudando o outro. Existe isso. Mas, com relação a funcionário, você ter esse apoio, é mais complicado realmente. Tá. Pois não, pode continuar. E eu e a Carol, assim, nós dividimos as nossas tarefas. Hoje, nós, longe de ser o trabalho que eu tinha 10 anos atrás. Eu trabalho terça, quarta, quinta na fábrica de derivados, sexta, sábado e domingo no restaurante e segunda-feira é folga. Que bom. Ela não atende telefone, eu não atendo telefone
E literalmente é o que todos têm o sábado e o domingo. Isso, que você está Nós trabalhando. duas temos a segunda-feira. Então, na segunda-feira fica eu, ela e o Edilberto tranquilos, na hora do almoço, uma cervejinha ou um vinhozinho. É o tempo que a gente tem, o que eu tenho de fazer uma comida, faço todos os dias uma comida gostosa, mas nesse dia. Mas a gente ali, nós temos, isso aí que você comentou, Raquel, nós tentamos fazer. E dentro da associação, com duas, nós temos essa flexibilidade de conversa, de apoio, mas com o restante da associação é bem restrito e é um grupo fechado. É o medo de você roubar a minha receita. É por esse lado da associação. É o medo de você copiar, de você roubar a minha ideia. E esse negócio de receita, não adianta passar os ingredientes. Tem um segredo, né, que ninguém pega, né? Se fosse assim, eu nunca ia fazer apresentação. Yara, vem fazer uma geleia aqui para nós? Vou. A receita está lá intacta. Mas... cada um tem o seu jeito, não adianta. Muito bom. Raquel, vou te colocar nessa conversa, porque quando a gente vai a um espetáculo, né, Cora no Rio Vermelho, existe uma rede ali trabalhando, né? Sim. Como é que é essa rede do teatro? Assim, por exemplo, no Cora, quando é que começou o projeto? O projeto começou em 2018, 19, através de uma pesquisa minha, pensando em fazer um monólogo. Eu tinha visto uma exposição da Cora há uns 15 anos, mais ou menos, no CCBB lá do Rio, Centro Cultural Banco do Brasil. E achei muito interessante essa relação dela com a poesia e o doce. Tinha os livros de receita dela lá na exposição, misturado com os livros de poesia. 2 salas pequenas do CCBB, assim, uma entrevista dela em preto e branco no fundo da sala. Sim. Aquele jeito gostoso dela falar. Eu confesso que eu nunca tinha lido um livro inteiro dela. Tinha lido... frases dela, né? Que a gente tem muito acesso soltas, a isso, né? E fiquei muito impactada com aquilo. E acho que guardei aquilo como artista, né? Perfeito. E aí, 10 anos depois, pensando em fazer um monólogo, comecei a pesquisar coisas, textos para uma atriz, e não cheguei a nada. E aí comecei com meus caderninhos, que eu gosto muito de caderninho de anotação, vários caderninhos espalhados pela casa. Comecei a anotar ideias, coisas que eu queria falar muito sobre o universo feminino, a força feminina da mulher brasileira. Isso estava muito forte em mim, assim. E aí, relendo um livro do Drummond, que foi muito forte na vida da Cora, né? Sim, nosso mineiro. Eu bati o olho de novo no nome dela, lá no livro dele, e eu falei, eu acho que eu vou seguir Cora. Vou lá procurar Cora de novo, e talvez possa ser um caminho. E aí comecei, aí sentei, joguei na internet os livros dela e comprei vários. Isso. Aleatoriamente. Entrou no universo dos livros. E aí comecei pelo Vila Boa de Goiás, e aí eu falei, é ela que eu vou levar as pessoas precisam ouvir isso aqui que eu tô lendo, que tá me impactando tanto. E aí fui pro Vintém de Cobre, fui pro meu livro de cordel, e aí já parti para a seleção dos textos. Comecei a selecionar, passei e comecei a montar a equipe. Isso em 2018, 19. Comecei a convidar... Antes da pandemia. Antes da pandemia. Não se nem podia se imaginar que viria uma pandemia. Imagina o projeto dela todo. Então veio... Isso é empreendedorismo corajoso. Conversei com a Clarissa, que está aqui, que é produtora executiva, que eu já tinha trabalhado há muitos anos. Falei, topa entrar nessa comigo, e fomos. Convidei o Isaac, que é o diretor, o Léo, que é o dramaturgo. Passei minhas anotações para ele, passei meus destaques lá que eu tinha feito da pesquisa, e montamos uma equipe, 23 pessoas, para quem não tem ideia, assim, é um monólogo, mas quando a gente pega a ficha técnica, tem 23 pessoas ali, somos 7 viajando para que o espetáculo aconteça nas cidades, fora toda a logística em volta, né, de transporte de material, transporte de equipe e tudo mais, produção local de cada cidade. Sim. E começamos a batalhar 2 anos para conseguir verba para levantar o projeto. E conseguimos numa pandemia. Conseguimos em 2020, final de 2020 e início de 2021, através da Lei Aldir Blanc, né? do Estado do Rio. Ajudou muita gente. E que conseguimos tirar o projeto do papel e montamos o espetáculo de uma forma online.
Gravamos no teatro, ensaiamos pelo Zoom. A equipe, cada um na sua Se casa, adaptou. ensaiando pelo Zoom. E fizemos um plano sequência, sem corte, com o cinegrafista em cima do palco comigo, como se fosse um outro ator ali junto comigo. Uma conexão muito bonita. E colocamos 5 dias de apresentação no YouTube e foi um sucesso. Foram mais de 3.000 pessoas assistindo. O Brasil inteiro, de vários cantos do Brasil, de outros países assistindo. A família dela assistiu, da Cora, e foi uma emoção assim que a gente não sabe nem descrever até hoje. E aí partimos depois, quando as coisas foram reabrindo aos poucos, começamos no presencial lá em São Paulo, no espaço da Funarte, no finalzinho de 2021. Tá. E aí viemos 2022 todas as temporadas no Rio de Janeiro, no Teatro Poeirinha, Circuito Sesc do Estado do Rio, outros editais do Estado que a gente fez apresentações gratuitas também para estudantes da rede pública de ensino, de Niterói e do Rio. E chegamos através agora de uma inscrição que a gente tinha feito há uns 2 anos atrás, através da Petrobras, do patrocínio Master da Petrobras, Ministério da Cultura, de volta, o Ministério da Cultura, muito importante. Lei de Incentivo à Cultura, nesse projeto que é o Cora do Rio Vermelho Visita Minas Gerais. Que barato. E aí estamos passando pelas cidades com apresentações, debates, tem oficinas gratuitas para os moradores, atores ou professores ou quem tem interesse em participar. É você que dá a oficina? É o Isaac Bernard, que é o diretor do espetáculo, que ele é professor também lá no Rio de Janeiro e é um super diretor, também ator. E ele tem uma pesquisa que tem, inclusive, lançou um livro que é sobre o griot africano, Sotigui Kouyaté, que ele teve contato durante 10 anos com esse griot. O griot, contador de histórias da cultura Contador de histórias, africana. é o responsável pela memória da África, né? Fundamental. Fundamental. Que é uma cultura oral, os né? griots são atores, são cantores, são músicos, são poetas. E o Isaac teve na África várias vezes, o Sotigui teve no Rio várias vezes, dando oficinas na Unirio, que é a Faculdade de Artes Cênicas. E ele dá essa oficina, 2 dias gratuitos de oficina em todas as cidades. Aqui em BH vai ter, já tivemos em Uberlândia. E que barato, hein? Muito e vai para Juiz de Fora, né? Tiradentes. Em 1 e 2 de abril e Juiz de Fora 15 e 16 de abril também. Parabéns. Tá vendo? Quantidade de gente envolvida, né? É os bastidores que ninguém vê. Isso aí. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta. E aí tem algumas coisas interessantes aqui do Sebrae que eu quero que a Raquel nos dê essa dica. Mas já que a outra Raquel, que está aqui presente, que é a Raquel Penner, falou do griot, eu vou mandar um beijo para um grande griot que nós temos aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, que é o querido Maurício Tizumba. Beijo para você, viu, Tizumba? Intervalo, a gente volta em instantes.